Ah, temos sim. Oi, Camila, muito boa tarde, bem-vinda ao Contexto. Movimentação, me conta, houve dias aí de muita movimentação, hoje como estamos? Muito boa tarde, Neila. Boa tarde, Felipe, a quem nos acompanha. Hoje por aqui está bastante tranquilo, Neila, mas como você falou, já tivemos dias muito agitados por aqui. A gente lembra que tiveram protestos, teve buzinaço, grupos de oração também se reunindo aqui na frente do condomínio do ex-presidente Jair Bolsonaro para prestar apoio ao ex-presidente. No total, foram 69 visitas ao ex-presidente nesse período em que ele esteve preso aqui de 4 de agosto a 12 de novembro nessa prisão domiciliar. Então, desses 69, quase metade dos visitantes eram políticos, deles 26 eram congressistas, 9 senadores e 17 deputados federais. Também tiveram outros políticos que vieram aqui, o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, esteve aqui, Tarcísio de Freitas também esteve 2 vezes com o ex-presidente Jair Bolsonaro, governador de São Paulo, né? Também o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, esteve por aqui. Então, diversos políticos buscando a bênção do ex-presidente Jair Bolsonaro, discutir outros temas também. E em relação a esses grupos diferentes que visitaram o ex-presidente Jair Bolsonaro, os religiosos foram o segundo grupo mais assíduo aqui, mais presente com o ex-presidente. Foram 16 grupos de oração e um líder evangélico, o bispo Robson Rodovalho, fundador da Igreja Sara Nossa Terra. Eles estiveram aqui para fazer grupos de oração, correntes de oração em prol da saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro e também pela liberdade dele. E especificamente em relação aos mais assíduos, aos que vieram aqui mais vezes, foram Márcio Roberto Trapiá, que é pastor e também já trabalhou com a senadora Damares Alves, também Dirce Dias de Andrade Carvalho, que é sócia do Movimento Legendários aqui de Brasília, e Tiago Manzoni, que é deputado distrital aqui do Distrito Federal. Eles 3 fazem parte do grupo de oração da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, então foram os que mais estiveram aqui com o ex-presidente, Neila e Felipe. E em relação aos políticos, a gente tem inclusive uma arte aí detalhando quem são esses políticos, de quais partidos eles fazem parte. A maior parte deles, de fato, são do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, 25 deputados, senadores e outros políticos que fazem parte do PL. 4 do PP, o Progressistas, 3 do Republicanos e 1 do União Brasil. Lembrando que esses políticos vieram aqui não só para ter a bênção do ex-presidente Jair Bolsonaro, já que ano que vem é ano eleitoral, mas também buscando discutir temas principalmente como a anistia, que logo nesse começo da prisão domiciliar era um tema que estava sendo discutido com bastante força lá dentro do Congresso Nacional. E aí, Neila e Felipe, falando sobre a saúde do ex-presidente, porque nesse período ele passou por diversos episódios, de soluço e de vômito. Foi o tipo de problema que a gente mais ouviu dos aliados dele, visitando ele, falando que ele estava passando por esse tipo de problema, muito decorrente da facada que ele levou em 2018. Então ele vem tendo esses episódios recorrentes. Precisou se ausentar daqui da sua residência 3 vezes para ir ao hospital. Uma vez também chamou o seu médico Carlos Birolini aqui às pressas no final de setembro, e nesse período ele também descobriu lesões no seu braço e no tórax direito, lesões de pele, 7 lesões, 2 delas deram como positivas, para um tumor, um tipo de câncer de pele, foram retiradas e agora o ex-presidente segue com acompanhamento de saúde. E em relação aos próximos passos, o que se aguarda é justamente o trânsito em julgado do processo da trama golpista. Ele está preso, esses 100 dias que ele completa de prisão é por conta de outro inquérito de possível interferência do ex-presidente, de Eduardo Bolsonaro, no processo da trama golpista. Ele acabou não sendo denunciado, somente o seu filho, Eduardo Bolsonaro, mas ele segue aqui na prisão domiciliar. E em relação à prisão definitiva, se aguarda mesmo o trânsito em julgado do processo da trama golpista. Agora, na sexta-feira, se encerra o julgamento desses recursos. O recurso do ex-presidente já foi negado pela primeira turma, mas precisa esperar a sexta-feira para encerrar esse prazo, e a defesa vai ter mais um tempo, inclusive, para poder apresentar os segundos embargos, e a partir disso a gente acompanha qual vai ser o andamento, o desfecho desse processo do ex-presidente, Neila e Felipe. 2 pessoas devem visitar o ex-presidente muito em breve. Um deles,
Uma dessas pessoas é o deputado Nicolas Ferreira, que vem pedindo há bastante tempo essa visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, acabou conseguindo a autorização do ministro Alexandre de Moraes. E Tarcísio, que agora mais uma vez pede essa autorização em um momento em que Jair Bolsonaro sacou e entendeu que o presidente Lula está caindo sim na avaliação das pesquisas de opinião. Inclusive a gente vai falar sobre isso hoje no contexto. O presidente Lula cai na avaliação, na verdade ele fica ali morno, dá uma freada nessa pesquisa de opinião, na avaliação então da população brasileira. Momento em que o ex-presidente Jair Bolsonaro se vê na necessidade de chamar Tarcísio de forma urgente para conversar aqui em Brasília. Então, duas visitas importantes, aí, ilustres, para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Exatamente, Neila. A gente vai seguir aqui acompanhando toda a movimentação, né? Essas visitas nunca pararam, são bastante frequentes, então constantemente são feitos novos pedidos no âmbito desse processo para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizar essas visitas. Então, constantemente a gente vê essa movimentação aqui, novos aliados vindo para se consultar com o ex-presidente, buscar essa bênção dele e consultá-lo sobre diversos assuntos, né, Neila? Olha, sei que você deve sair daí para alguma outra pauta, qualquer novidade, qualquer pauta quente aí de política, você chama a gente, por favor. Olha, coloca o Felipe aí para mim, produção. Vamos dividir tela com o Felipe. Eu queria lembrar um pouquinho esses momentos que aconteceram com o Jair Bolsonaro. Bom, o Felipe está aqui comigo? Está aqui. Bom, Felipe, eu até tinha pedido para a produção colocar um vídeo aqui no ar, que é o seguinte: aconteceram alguns episódios interessantes nesse período. O ex-presidente Jair Bolsonaro acabou tendo que ficar calado, tendo o direito de falar cerceado no meio deste ano, então ele não podia falar, não podia conceder entrevista. Depois acabamos descobrindo, num momento em que ele ia conceder uma entrevista aqui para nós do Metrópolis, ele marcou essa entrevista, confirmou essa entrevista. No dia da entrevista ele acabou desmarcando, porque ele acabou ouvindo ali alguns ministros de bastidor, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que disseram: olha, melhor não conceder essa entrevista, porque o ministro Alexandre de Moraes entende que essa entrevista também não pode ser concedida, porque o Metrópolis se encaixa em rede social. O ex-presidente, então, não concedeu a entrevista. Nós entramos em contato com o Supremo Tribunal Federal. Passou um tempo, o ministro Alexandre de Moraes, então, divulgou a sua decisão, dizendo: olha, reitero a minha decisão, dizendo que Jair Bolsonaro não pode se manifestar em redes sociais, nem na dele, nem de terceiros. E aí ele aumentou, nem transmissões ou retransmissões. Então, Jair Bolsonaro não podia aparecer em rede social nenhuma. Aí chegou um momento que houve, se eu não me engano, não vou me lembrar a data, se foi agosto, que houve uma manifestação, acho que é isso, agosto, houve uma manifestação em todo o Brasil, teve no Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, e o senador Flávio Bolsonaro acabou participando dessas manifestações e mostrou um vídeo do pai. Esse vídeo foi apagado muito rapidamente, muito brevemente, mas o ministro Alexandre de Moraes entendeu que aquele vídeo era uma manifestação de Jair Bolsonaro e acabou punindo mais uma vez Jair Bolsonaro. Então, Bolsonaro foi punido por mostrar a tornozeleira eletrônica lá no Congresso Nacional, mostrar a tornozeleira, falar com a imprensa lá no Congresso. Vou pedir depois para a produção jogar essas imagens aí para gente. E depois, nesse vídeo que acabou sendo publicado pelo filho dele e apagado muito brevemente. Então, cerceado o direito de se manifestar e preso aí há 100 dias com a tornozeleira eletrônica em casa. Neira, isso eu acho um absurdo da decisão do Alexandre de Moraes. Não é? Primeiro que, vamos combinar que o sustentáculo da democracia é a liberdade de imprensa, é a liberdade de expressão. Né? É de interesse público ou não a gente conhecer a opinião do Jair Bolsonaro, né, o maior líder da oposição, sobre diversos assuntos, sobre a questão, por exemplo, da operação no Rio de Janeiro, sobre a questão, por exemplo, da isenção do imposto de renda. Claro que tem interesse público, claro que a população tem que conhecer
qual que é a opinião do ex-presidente sobre o assunto, né? Então, eu vejo com grande preocupação, né, a que ponto está andando a nossa justiça quando diz respeito à questão de cercear a liberdade de expressão. Né? É bom lembrar que isso aconteceu, né, semelhante com o ex-presidente Lula, né, nas vésperas das eleições de 2018, quando um meio de imprensa, né, a Folha de São Paulo, para ser mais específica, né, foi impedido de fazer uma entrevista com Lula na prisão. Né? Absurdo, absurdo. Né? Nós estamos realmente voltando para trás quando o assunto é a questão da liberdade de expressão, é a questão da liberdade de pensamento. Né? Claro que isso não tem nada a ver com a possibilidade, né, do Jair Bolsonaro, qualquer pessoa, legitimar o processo eleitoral, falar mal de forma criminosa. Não falar mal faz parte da liberdade de expressão também, mas falar de forma criminosa sobre determinados assuntos. Então eu creio que Alexandre de Moraes poderia ter sido muito mais republicano e muito mais democrático quando o assunto é a restrição da liberdade de expressão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a decisão, como você bem lembrou aqui, era muito ambígua no começo. Né? Era muito ambígua no começo. No começo, dava a entender que o Jair Bolsonaro poderia dar entrevista para meio de comunicação. Né? Depois, houve várias ambiguidades e várias contradições, e aí voltaram atrás, né, Alexandre de Moraes, e resolveu ampliar, né, a restrição para retransmissão e páginas nas redes sociais de terceiros. A gente está vendo aí, a produção colocou aí exatamente esse vídeo. Filmaram Jair Bolsonaro fazendo um vídeo. Esse vídeo foi o que passou nas manifestações em todo o Brasil em agosto deste ano. Foi esse vídeo que foi baseado, então, na prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, entre outras coisas que foram se somando. Por último, quando a defesa de Jair Bolsonaro, porque ainda teve isso, quando a Procuradoria-Geral da República entendeu que Jair Bolsonaro não era denunciado no caso lá dos Estados Unidos, que a gente já disse aqui, a defesa claramente pediu ao Supremo Tribunal Federal, olha, já que ele não é denunciado, então vamos tirar ele da prisão domiciliar. Por que ele está preso se ele não cometeu esse crime? Não, há um grande risco de Jair Bolsonaro evadir as fronteiras brasileiras, há um grande risco dele fugir ou dele ir para uma embaixada, então vamos mantê-lo em casa, que é mais seguro mantê-lo ali. Então, mais um absurdo em todo esse processo, quando a gente fala de processo judicial. Não, exatamente, né? É um absurdo, né? É bom lembrar, fazer um retrospecto rápido, né? O inquérito que investigava o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, seu filho, dizia respeito ao fato de Eduardo Bolsonaro ter ido para os Estados Unidos e ter feito, segundo o Ministério Público, né, pressionado autoridades estrangeiras a sancionar o Brasil. E a única prova que tinha contra o Jair Bolsonaro, né, era um Pix de 2 milhões de reais na conta do Eduardo Bolsonaro. Né? Ou seja, o Jair Bolsonaro não fez nada, né, nenhuma manifestação para o Trump sancionar o Brasil, para o Trump aumentar a tarifa contra o Brasil. O Eduardo Bolsonaro, sim. Né? E aí, no curso do inquérito, né, o Ministério Público decidiu entrar com uma ação criminal somente contra o Eduardo Bolsonaro. Né? Ou seja, o inquérito que gerou a prisão cautelar do Jair Bolsonaro, né, concluiu que o Jair Bolsonaro não tinha relação com o suposto crime que o Eduardo Bolsonaro estaria fazendo no estrangeiro. Então, só por isso, o Alexandre de Moraes deveria soltar, sim, o Jair Bolsonaro. Né? Mas ele tem risco de fuga. Então, no curso, no âmbito do processo que o Bolsonaro foi julgado de tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, o Ministério Público tinha que peticionar, tinha que dar oportunidade para a defesa se manifestar, e aí sim, depois, né, o Alexandre de Moraes tinha que decidir no âmbito desse inquérito, né, no âmbito do processo contra o Estado Democrático de Direito, não relacionado com a prisão que Bolsonaro tem, relacionado com o Eduardo Bolsonaro. Então você vê que todos esses abusos da justiça, né, no meu modo de ver, você, de certa forma, reitera e reforça a narrativa de que o Bolsonaro e os aliados estão sendo perseguidos. Né? E não é isso que eu quero da justiça do Brasil. Que a justiça seja imparcial, eu quero que a justiça haja dentro do Estado Democrático de Direito. Tá para essa câmera aqui, produção, que eu queria falar sobre o futuro agora. Mas deixa o Felipe comigo, podemos?
Então, vamos lá. Eu queria falar um pouquinho sobre o futuro. Eu até pedi para a produção aqui, Felipe, tentar resgatar um vídeo. Eu até entrevistei o deputado depois disso, o deputado Lindbergh Farias, do PT, que é líder do PT. Conversamos muito sobre isso, sobre essa questão do perigo, do risco de Jair Bolsonaro fugir do Brasil. Lindbergh fez um vídeo, ele e a equipe do gabinete dele fizeram um vídeo do trajeto do condomínio de Jair Bolsonaro até a Embaixada dos Estados Unidos. Quanto tempo levaria para Jair Bolsonaro fugir do Brasil, qual seria o trajeto, quais os empecilhos Jair Bolsonaro teria para entrar na Embaixada dos Estados Unidos e por lá ficar. Tem esse vídeo, eu pedi para procurarem, se encontrarem produção, ok, tá? Se não encontrarem, tudo bem. Está aqui, está explicado. Perguntei para Lindbergh sobre esse vídeo, ele disse, olha, eu fiz questão de mostrar que do condomínio de Jair Bolsonaro até a Embaixada dos Estados Unidos não dá 15 minutos. Se for no fim de semana, então não dá 10 minutos sem sinal de trânsito, sem nada, sem parar, sem ter que parar o carro, sem ter que frear o carro. Ele entra na Embaixada, por lá ele fica e consegue fugir, porque a Embaixada é um outro território, é como se ele estivesse, de fato, nos Estados Unidos. Era aquele momento em que Donald Trump se mostrava, de fato, protetivo ali, super protetivo a Jair Bolsonaro. Um momento, então, que Lindbergh veio até o estúdio aqui do Metrópolis, a gente conversou sobre isso. Risco de... Tudo isso também muito por conta daquele outro momento que Jair Bolsonaro acabou indo até a embaixada, num momento de carnaval, não vou me lembrar qual embaixada foi, num momento de carnaval, e que todo mundo disse que ele ia pedir refúgio para essa embaixada, acabou não ficando. Então, tem esse histórico, assim como o histórico de atleta, tem esse histórico aí da embaixada, e esse é um dos motivos aí que Alexandre de Moraes alega para que ele se mantenha em prisão domiciliar. Neila, sinceramente, eu acho que tem instrumentos jurídicos que Alexandre de Moraes poderia fazer, né, para evitar esse tipo de narrativas de perseguimento em relação ao Bolsonaro e os aliados, né? Um exemplo poderia ser, por exemplo, talvez a execução preliminar da condenação do Bolsonaro, como aconteceu com o Lula, né? Execução provisória, né? Você já inicia a prisão, né, do Bolsonaro, né? Já contabiliza. Uma coisa que esse tempo do Bolsonaro 100 dias vai contabilizar, por exemplo, da pena dele? Né? Não vai contabilizar, deveria contabilizar. Deveria. Né? Por isso que você tem que fazer tudo da forma correta, né? Da forma escorreita, para evitar esse tipo de narrativa. E é bom lembrar o seguinte, né? Claro que qualquer condenado da justiça tem a possibilidade de fugir, né? Qualquer pessoa, né? Inclusive tem uma discussão filosófica no direito, né, que a gente gosta de falar que uma liberdade é o bem maior, né, é legítimo ao presidiário, né, e é legítimo à pessoa que está sendo condenada pela justiça a buscar a fuga, né? Cabe ao Estado, com o seu aparato, evitar a fuga dessas pessoas e a fuga dos presidiários do presídio. Essa discussão existe. Essa discussão que eu estou falando aqui existe dentro de várias correntes de juristas, né? E assim, vamos lembrar o seguinte, praticamente, o Bolsonaro foi para os Estados Unidos, né? Quando ele perdeu as eleições, ele não ficou lá, ele voltou. Ele pediu autorização para ir para a posse do Milei no final de 2023, começo de 2024, né? Estava já tendo o processo judicial contra ele, né? Ele foi para a Argentina, né? Voltou para o Brasil, né? Ou seja, poderia ter pedido asilo na Argentina, né? Quando você pega todos os atos do Bolsonaro, né, tirando o fato de ele ter ido para a embaixada da Hungria, mas também não ficou lá. Não ficou lá, ele foi lá, dormiu, e depois ele saiu da embaixada. Ou seja, não tem nenhum fato que você pode falar assim, poxa, o Bolsonaro ele vai fugir do Brasil. E se ele fugir, né, vamos combinar, na minha modo de ver, é uma forma da narrativa da esquerda fortalecer, olha lá, fujão, né, fugiu da pena, né, o Lula não foi assim, né, o Lula resolveu resolveu cumprir a pena, né? Ou seja, tem tantas formas de você lidar politicamente, juridicamente com a situação, que, no meu modo de ver, não justifica o STF ter escolhido, né, manter o Bolsonaro preso dentro de um processo que ele não foi acusado, né, pela Procuradoria-Geral da República, né? Ou seja, não tem nenhum sentido. Eu queria falar um pouquinho sobre futuro. Na segunda-feira, o governador aqui de Brasília, Ibanez Rocha, foi questionado sobre a questão de Jair Bolsonaro. Perguntaram a ele
se ele acreditava que Bolsonaro conseguiria passar pela Papuda, ficar na Papuda e ficar, enfim, permanecer por lá. Ibanez disse que acredita que não, por conta da saúde debilitada de Jair Bolsonaro. De fato, lembrando aqui, Bolsonaro já passou por várias cirurgias. A última cirurgia, uma cirurgia, eu já contei aqui para vocês, de 12 horas de duração, mais de 12 horas ali de abdômen aberto, fazendo uma cirurgia principalmente ali na área intestinal. As alças intestinais dele, ele sempre com problemas decorrentes ali da facada da campanha eleitoral. Então, vem trazendo esses problemas que, inclusive, necessitam de um tratamento e de uma alimentação específica. Será que ele vai conseguir ter isso na Papuda? O Metrópolis, inclusive, divulgou que a chefe de gabinete de Alexandre de Moraes foi até a Papuda para visitar as instalações, para escolher aí o melhor ambiente para Jair Bolsonaro ficar. Paulo Capelli, que é nosso colunista, trouxe aqui que escolheram a cela, que seria uma cela branca, com televisão e com ar-condicionado. Pois bem, depois disseram que ele ficaria na Papudinha, que seria um outro local ali dentro da Papuda, mais afastado, um local mais adequado para Jair Bolsonaro. Produção, também me diga, se tivermos as imagens da matéria do Metrópolis que fala sobre a Papudinha, a gente coloca aqui. Ah, nossa, mas vocês são muito rápidos, gente. Tá aí, então, as imagens da matéria que fala sobre a Papudinha. Essa é uma cela, então, de onde supostamente Jair Bolsonaro ficaria ou ficará preso, dependendo da determinação do ministro Alexandre de Moraes. Então, cada dia a sua agonia, Felipe, cada dia uma novidade nessa história.